Estava vendo dentro das coisas do seu currículo lá, você trabalha com a Clínica São Lucas e começou agora com Isso, é. Com Hospital São Francisco. Com São Francisco, né? E você estava vendo que avaliação de orientação para cirurgia bariátrica e avaliação por bioimpedância. Conta o que são essas duas coisas que você faz. Dentro desse meu nicho, só explicando, no São Lucas eu trabalho, aí faço parte da equipe multidisciplinar, pré-cirurgia bariátrica. Tá. Então eu tenho uma balança de bioimpedância, né? Muito conhecida aí entre os nutricionistas. O que é isso aí? Ela mede a quantidade de musculatura que você tem, quantidade de água, quantidade de gordura visceral. Então, são alguns dados que nos dão suporte para montar os treinamentos, né? Então, até vindo aqui mais um pouquinho para a nossa área, eu tenho uma aluna em específico que ela começou acompanhamento comigo ano passado. Ela tem 78 anos, a dona Eva. E um amor, gente. Um corpinho de violão que dá inveja. Um corpinho de violão que dá inveja. Ela vai nos bailes, os homens só querem sair com ela. Ela dá um trabalho. Mas assim. Ela que tem que dar tábua nos caras. Isso, é só não para todo lado. A gente dá a risada. Ela faz acompanhamento até hoje, porque ela fala, Lilian, eu não venho aqui só pela questão de emagrecimento. Ela eliminou aí nesse 1 ano 5 quilos saudavelmente. Exames também estabilizamos, né? Ela tinha pouquíssima disfunção, mas melhora de gordura visceral, melhora de sono, né? Então ela teve assim dados bem expressivos, né? Então, trazendo para essa área da bioimpedância, a bioimpedância me dá os dados do paciente que vai para a cirurgia. Você imagina para chegar para uma pessoa que tem obesidade, né? Ou tem que teoricamente, se ela está em obesidade, ela já tem uma doença crônica, que é a obesidade, né? E tudo que é crônico, ele tem que ser tratado para o resto da vida, vai e volta, né? Então, você chegar para uma pessoa com obesidade, com questão articular, muscular, como que eu vou fazer a convencê-la que a atividade física vai trazer benefício, né? Então, para mim, ali é um desafio, né? Na Clínica São Lucas é um desafio muito grande, é transformar aquelas vidas, fazer com... Se elas saem da minha consulta lá tem 1 hora, eu brigo com todo mundo lá dentro, né? Porque todo mundo é meia hora, 20 minutos, é uma consulta mais rápida. Falou, não tem como eu chegar para um obeso em 20 minutos e falar assim, você tem que fazer exercício. Falou, não vai fazer, não vai, né? Dói, a gente sabe que dói, né? Gera desconforto. Então, a gente juntos ali, naquela 1 horinha, a gente constrói a nova rotina deles, né? E muitos acabaram não precisando da cirurgia porque entenderam que aquela nova rotina é capaz de mudar a vida deles e trazer longevidade. E muitos são novos, né? Então, aí a perspectiva de vida deles é muito baixa, né? Então, às vezes eu pego um paciente com 20 e poucos anos, a idade corporal deles, que a balança me indica ali, né, fazendo um cálculo, vai para 82 anos, 80 anos. Então, o corpo deles está envelhecendo numa velocidade absurda. Em compensação, até o contrário também, né? As pessoas aí com 60, essa de 78 anos, a idade corporal dela é 56, se eu não me engano. Loucura, né? Lilian, e conta mais sobre o projeto Ativa a Idade, sobre esses núcleos que você criou em Americana e Piracicaba. Fala um pouquinho mais sobre isso. O que é o formato do Ativa a Idade? Na proposta da prevenção, né, trabalhar a prevenção, então dos braços aí da prevenção é trabalhar em grupos, né? Então vem um pouquinho em contramão aí do que está sendo muito falado, né? Do que a gente falou aí da questão do pilates e musculação. O idoso, ele precisa de comunidade, ele precisa se socializar, né? Ele entender que o problema dele, às vezes não é tão grande quanto ele criou ali no mundo dele. E com essa socialização, ele consegue entender que ele pode melhorar.
Então, o propósito do Grupo Atividade, realmente, né, Grupo Atividade, é sempre trabalhar em grupos, fazendo que um cuide do outro, porque muitas ali, a maioria são mulheres, muitos já são sozinhos, né, ou não se casaram, são divorciados, ou são escolheram um estilo de vida mais sozinho, né? Então, eles têm essa necessidade de estar em grupos, tanto que eles se reúnem em grupos na igreja, grupos de artesanato, grupos, né? E aí vem a minha ideia, por que não de grupos especializados nessa questão, né? Então, nessa mesma linha de raciocínio. Então, o Grupo Atividade, formado lá em 2015, ele surgiu com a equipe de voleibol, né? Aí me solicitando que não separássemos o grupo, que era um grupo muito unido, é um grupo muito unido até hoje, né? Porque, volto a falar, uma base forte, ela tende a crescer, tem um processo de crescimento. Então, eu só trabalho com grupos, um estimulando o outro. Então, para a gente ter resultados dentro do exercício físico, ganho de massa, trabalhando em grupo é um pouquinho mais difícil do que você fazendo um treinamento específico. Obviamente que se a pessoa entende que ela precisa de um treinamento específico para tal comorbidade, tal patologia, ela vem para um treinamento personalizado com o personal do lado. Porque o idoso, ele precisa disso. 60 mais, ele precisa da pessoa ali corrigindo, né? Ele precisa da repetição. Esse público, ele é muito da repetição, né? Então, a gente... Eu falo para eles, gente, o Usain Bolt, ele treina 4 anos para correr 9 segundos. E quando termina esses 9 segundos, na semana seguinte ele está treinando de novo, vocês querem tirar férias, né? Falei, não tem férias, tem uma rotina de exercício, existe uma nova rotina, uma rotina que te traz saúde, né? Então, fazendo que os grupos se apoiem. A fulana não veio na aula hoje. Por que ela não veio? Ela não tá bem? Não, ela foi viajar, tranquilo. Viu, fulana não veio de novo, aconteceu alguma coisa? Então sempre tem o carinho daquela amiga ou daquela outra pessoa ligando. Sim. Eu tenho todos, eu fico quase doida com os grupos de WhatsApp, né? Que você não é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas a gente tá sempre cobrando, viu, você não foi na aula, está tudo bem, tá precisando de alguma ajuda, né? Então a gente procura trabalhar mesmo em grupos um pouco mais próximo, né? Então os núcleos dentro do meu projeto, eles são, além dos hospitais, né, que no São Francisco é o público totalmente voltado porque o São Francisco, ele tem o selo do idoso, né? Não sei se vocês viram esses tempos atrás, eles foram certificados com o único hospital da região com um programa para idoso específico, né? Então, eles fazem toda essa prevenção. O Dr. Lobão ali, um ótimo também aí para te indicar aí, né? O Dr. Lobão tem uma vasta experiência aí nessa área. Então, a gente trabalha com uma equipe médica ali também. A gente faz o atendimento do idoso em todas as áreas, até da parte cognitiva também, né? Que tem uns gerontólogos ali, como a Marina, como o Manuel, e que trabalham eles. Então, já são alunos e a maioria deles já com uma comorbidade instalada, né? Então, um câncer em progressão, às vezes, a gente tentando aí trabalhar uma qualidade de vida melhor dentro dessa disfunção. Então, no São Francisco isso, no São Lucas já é a parte de obesidade. Eu tenho uma academia ali na Vila Amorim, né? Que a gente abriu o ano passado, a gente acabou instalando ali o nosso centro de treinamento, eu falo, né? Então ali a gente tem as aulas de fortalecimento, algumas palestras. E esses grupos vão lá na sua academia? Ou não? Sim, eu tenho os alunos que pertencem à academia. Eu tenho uma parceria com a Associação dos Aposentados Pensionistas ali no Ipiranga, né? Que é a APIA. Eu tenho uma parceria com eles já há 9 anos, eu que criei os grupos lá, então hoje lá a gente tem
Pilates, Zumba. E daí você vai lá no Ipiranga? Aí eu vou lá no Ipiranga. Então eu tenho os dias específicos no Ipiranga, eu tenho os dias específicos da academia, eu tenho os dias específicos do treinamento de voleibol. Tenho uma parceria então hoje com o SESI para as categorias 60 mais dentro do SESI. Uma questão de agradecimento aí ao SESI, que é nacional, né? Então, essa abertura que eles deram para o meu projeto, eles sempre me apoiaram desde o início. A gente recebe etapas de vôlei, né, do campeonato durante o ano, aí fica o convite para todo mundo, vou estar enviando para vocês. Em meados aí de setembro, de agosto a setembro, a gente faz uma etapa aqui. E aí a gente recebe em torno de 300 a 500 idosos para jogar nas categorias aí 50 mais, 50, 60, 70 mais. A gente recebe aqui, passa um sábado inteiro jogando. E então, SESI na parceria com o idoso, então eu tenho um núcleo lá, para todo associado do SESI, pode ir até lá, eu quero treinar com a Lilian, só me procurar lá de terça e quinta, das 4h30 às 6h30. Agora, você tem um telefone para passar para o pessoal? Tenho sim. O meu WhatsApp é 19 9 9881 8057. Só um pouquinho de paciência para eu responder, porque às vezes estou na correria, eu estou no meio da aula, mas eu respondo sim. Agora deixa eu perguntar uma coisinha para você. Às vezes, como é que tem a história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Como é que você fala para o pessoal se alimentar bem, sim, dormir bem, sim, né? E como é que você consegue dormir? Você tem horário? Estou vendo que você tem um horário que você consegue dormir. Sim. Quanto tempo você consegue dormir? Eu falo que eu brinco com a Carol, né? Eu falo que eu tenho uma chavinha interna, né? Que chegou uma hora, se eu encostar, eu desligo, né? E esses dias a gente teve a dificuldade de... Agora, no começo do ano, nós fomos para Casa Branca num campeonato, que foi um dia todo. E o último jogo nosso, da categoria mais nova, acabou meia-noite. Nossa. E eu falava, e agora, Carol? Você precisa voltar dirigindo acordada e eu preciso te manter acordada. Sendo que nós não temos mais, a gente brinca, né? A gente não tem mais idade para isso, para passar a noitada na balada. A dificuldade que a gente teve, né? Eu sei que esse dia rolou para chegar de Casa Branca até aqui, depois buscar o filho numa festa. E aí a gente não tinha jantado. Eu sei que a gente estava lá no Kimba às 4 horas da manhã, comendo uma panquequinha, que era o que tinha de mais saudável ali, né? E aí no domingo as duas estavam um caco, né? Então, assim, eu tenho meu horário de desligar minha chavinha ali, que é 11, 11h30, estourando meia-noite. E acorda todo dia que horas? 5 pouquinho já estamos aí. Com as antenas ligadas, né? 6h30 já estamos pulando, né? Então é o tempo do pessoalzinho chegar. Mas eu tenho, é um tempo que para mim me supre as minhas necessidades. Logicamente que eu tenho, durante a semana a gente tenta, né, ser um pouquinho mais regrada aí na alimentação, dentro de tudo que a gente passa. Lógico que tem dias que nem quando eu estou no hospital é um pouco mais corrido, né, nos trabalhos no hospital, então a gente excede o horário, porque eu cobro muito deles a rotina na questão de horário, ter sempre o mesmo horário para acordar, o horário para dormir, o horário para treinar, para o corpo ele ter uma resposta melhor. Rotina, né? E né? disciplina, né? Exato. Então, eles terem essa disciplina, e eu falo para eles, às vezes, a rotina ela não precisa ser engessada. Né? Às vezes o seu treino normalmente ele é de manhã e aquele dia em específico, por causa de um neto, por causa de alguém, não deu para treinar. Então os meus alunos eles têm um aplicativo no celular, então hoje, né, além do Zoom, da transmissão, eles têm um aplicativo e dentro desses aplicativos eles têm os treinos da semana. Então eles precisam dar conta ali, o aplicativo ele vai me avisar se treinou, se não treinou, né?
tem toda a anamnese, então eles têm o aplicativo dando suporte se caso perca a aula, para não perder essa rotina. Então a rotina ela não precisa ser engessada, mas ela tem que ter uma sequência lógica, eu falo. Né? Ninguém almoça no café da manhã para adiantar a situação, né? Então, mas eu preciso treinar. Que hora que eu vou treinar? Então, se meu dia deu uma bagunçada, porque o idoso ele já é mais metódico, né? Então, se ela falou que tem que ser nessa sequência, eu só posso fazer nessa sequência. Então, eu procuro também abrir um pouquinho mais a mente deles, que dá para treinar em outro horário também, né? Então, eles têm esse suporte do aplicativo aí para suprir. Lilian, mudando um pouquinho, mas logicamente dentro desse assunto que nós estamos tratando aqui, né? Esse ano vai ter eleição para vereador, prefeito, em Americana e em todas as cidades do Brasil, né? Se alguém te chamasse e falasse assim, a gente está compondo um plano de governo, o que você teria uma sugestão? Eu para falar a verdade, aí eu já tenho uma vasta experiência nessa questão de me chamarem, né? Senta aí, vamos colocar um planejamento, né? De o que você acha, o que a gente tem que fazer. Enfim, o trabalho, quando a gente liga ele à política, eu sou bem chata. Alguns vereadores até e candidatos já tiveram contato comigo. Já trabalhei com alguns vereadores lá na época de prefeitura. Lá naquela época a gente teve um baita de um projeto. Né? A gente teve um baita de um projeto que a gente atingiu aí a mais de 1.000 idosos na cidade. Mas era um projeto estruturado, um projeto sério, um projeto que a gente tinha não era só visando o voto, né? Ele era porque eu falo não só visando, porque na verdade, a política eu não posso falar que não seja, né? Quando você você propõe uma política pública que ela é de boa qualidade, o voto vem depois, vem sozinho, né? Cai, né? No então colo, nós fizemos uma boa programação, né? Aí foram praticamente 2 anos para eleger o candidato e a gente teve um ótimo resultado, mas era um baita de um projeto, porque a gente colocava, tem que ser dessa maneira, e ela acontecia. Né? Então tinha o retorno junto com a Secretaria de Saúde. Então jamais a Secretaria de Esportes vai trabalhar sozinha, ela precisa do respaldo da Secretaria de Saúde junto, né? Então, ali um atendimento, a questão do atestado médico, a gente agilizava muito essa passagem para fazer exame de esteira, passar no cardio ali. Então, hoje, os meus alunos, eles têm, quem é do SUS, às vezes tem, eu não falo só do SUS, mas não. A gente fala de todos os convênios, a gente tem uma grande dificuldade. Aí você agenda a esteira... E daqui 6 meses. Até que a gente estava falando, né? O SUS e os próprios planos de saúde investem muito pouco em prevenção, o que diminuiria até os custos dele, né? Esse é um dos itens que o Hospital São Francisco ele tem batido na tecla, a prevenção, e a gente dá esse suporte. Então, quando eu cheguei, a Marina me procurou, falou, Lilian, o seu projeto ele casa com o que a gente pensa. Então, a gente tem aí ainda um programa a cumprir e um crescimento. Eu acho que o Hospital São Francisco tem muito a acrescentar aqui em Americana nessa questão do público idoso. Sim. Lilian, infelizmente a gente está chegando no fim da nossa entrevista. Se fosse o programa do Jô, ia ter um público. Mas né? não é o caso, né? Mas é o seguinte, o que você aconselharia para o pessoal que já está nos 60 a mais ou que está chegando nos 60 a mais, se você pudesse dar uns conselhos para o modo de vida deles, o que você sugeriria? Eu sugiro que entenda o quanto a sua vida é importante, a sua saúde tem que estar em primeiro lugar e busque qualidade de vida.
eu sei que nessa fase a gente quer ajudar todo mundo. Eu falo nessa fase a gente, porque eu tô chegando agora nos 50 agora, em março, já faz tempo que eu cheguei nos 50. Então, eu chegando, trabalhando com esse público, então eu falo que a gente sente na pele as mudanças que acabam acontecendo, né, no nosso organismo, numa menopausa talvez, e uma entrada de menopausa. Então, por isso que eu trabalho com o público feminino. Eu acho que não tem que esperar chegar a menopausa, não tem que esperar chegar a dor, chegar a comorbidade. Então, esse ano abriu uma brecha para o 40 mais para a gente começar a trabalhar a prevenção, porque a vida está muito corrida, a tecnologia está sugando, né? Então as redes sociais estão sugando muito. Eu falo assim, hoje eu me lembro quando eu era criança, para mudar o canal de televisão, a gente tinha que levantar e ir lá e mudar a coisa, né? Deus, né? E ainda tinha competição com os irmãos, né? E era briga, ou às vezes até era briga, né? Porque o último fui eu que levantei, exatamente, né? Mas eu falo assim, hoje nós temos tudo à mão, né? Outro dia eu vi um cara fazer, as coisas estão tão facilitadas que hoje nem comida você precisa ir buscar, né? Os caras vêm trazer para você, né? Porta. Então tá uma coisa assim que a vida da gente está exageradamente sedentária, né? Exato. A gente fica sentado, trabalha sentado, né? E eu vejo assim, as populações, o homem durante a história da humanidade, ele sempre teve que andar muito, teve que fazer muita coisa, diferente de hoje. Hoje nós facilitamos a nossa vida, mas a gente está criando uma bomba relógio, né? Sim, sim. Porque com esse negócio fica tudo mais fácil, mas em compensação não se faz mais exercício, não se faz mais nada. O mínimo que a pessoa fazia e que muitos dos longevos ainda fazem, né? Você pega aí esse pessoal essas ilhas aí, esses lugares específicos onde muita gente chega aos 100 anos, na verdade você vai ver todo mundo anda muito. Sim, né? Todo tem mundo montanha, exato, tem subida. Exato, não é uma vida, não é uma coisa nessa vida simples da gente, que, por exemplo, o cara mora no terceiro andar do prédio e ele sobe pelo elevador, né? Então eu penso assim, o que você sugere nesse dia a dia? Eu lembro quando eu era jovem, tinha um programa da Real Força Aérea Canadense e tinha uma série de dicas desse tipo, era uma coisa muito, muito simples, mas era muito interessante, né? Em vez de pegar o elevador, suba a escada. Em vez por exemplo, de trocar de canal, tenta levantar um pouquinho e tal. Não é que você precisa ter o controle, lógico, vai usar o controle. Mas tenta levantar um pouquinho, fazer um pouquinho de exercício, né? As pessoas estão hoje assim muito comodistas, né? Sim, sim. Eu falo uma frase que eu falo muito para os meus pacientes, para os meus alunos. A modernidade nos trouxe comorbidades, certo? Então, quanto mais modernidade a gente vai ter, mais doenças nós vamos ter. Então, quanto menos eu precisar ter um gasto calórico, mais doença eu vou ter. Não existe dieta milagrosa, não existe treino milagroso. Existe uma epigenética, que a gente chama, né? Porque eu posso ter nascido com a genética aí de obesidade, de um câncer, de diabetes. Diabetes. Eu nasço com esse gene, eu não vou modificar esse gene, mas eu posso silenciar através da epigenética que a gente estuda, né? Então, a epigenética é o meio em que eu estou inserido e ela é modificável. Então, eu modificando meus hábitos, a minha rotina, né? Onde eu estou inserido, porque lá em casa todo mundo é gordinho, lá em casa ninguém faz exercício, é o que eu mais escuto, né? Então, lá em casa todo mundo assim mesmo, né? Então, porque eu nasci ali, eu acho que aquilo é o normal. Então, eu sou criada naquele pensamento, uma coisa que me incomoda muito quando eu falo assim, tem que ter atividade física, tem que fazer. Meu sogro, meu tio, não sei o quê, tá com não sei quantos anos e nunca fez nada. Daí eu falei assim, será que nunca fez nada?
Né? Então, e outra não coisa, olha o contexto, exato, E daí eu sempre falo assim, você pega esse pessoal mais velho, aí, seus 90 anos e tal, são pessoas que tinham que andar muito, tinham que trabalhar, muitas vezes trabalhavam com enxada, né, tudo mais. Então, quer dizer, eles fizeram exercício durante uma boa parte da vida deles, né? E isso vira uma poupança até para o futuro, né? Exatamente. Eu falo, Deus quando criou o mundo, o homem ele tinha que sair em busca do alimento, né? Então era subir na árvore, era correr atrás do bicho, era matar, tirar a pele, fazer o fogo. Gente, não tinha ninguém parado. Não tinha ninguém parado. E hoje as pessoas acham que parados vai ter algum medicamento, né? Uma medicação, alguma coisa milagrosa que vai fazer com que ela fique saudável, magra, esbelta, né? Eu até falo assim, às vezes tem alguns casos de pessoas que não estão dentro desse contexto que a gente sugere, né, de fazer exercício, se alimentar bem e tal, não sei o quê, e que são longevas e tudo mais, né? Mas eu falo assim, são exceções à regra, né? As pessoas, por comodidade, elas querem fazer da exceção uma regra porque é mais fácil, né? Então, não sei quem, não sei o que lá. Na verdade, isso aí tem pessoas que são as felizardas aí que realmente tem isso daí, mas o bom mesmo é fazer exercício, se alimentar bem, né? Ter uma motivação, né, diária, tudo mais, né? Para terminarmos, eu gostaria de agradecer muito a você, que eu queria não só agradecer, mas te cumprimentar pela aula que você deu para a gente aqui. Você é um exemplo não só de profissional, como um exemplo de cidadã, tá? Eu acho que é muito legal isso daí, a gente ter pessoas com o seu espírito, porque infelizmente a gente está vivendo tempos aí, principalmente agora com essa onda do celular, né? Todo mundo quer ter uma vida virada só para si mesmo, né? E você está passando boa parte da sua vida se dedicando aos outros, né? Então eu queria dar os parabéns a você por isso. Você quer terminar falando mais alguma coisa? Eu quero convidar a todos aí a vir conhecer o projeto como um todo, se a sua área é o fortalecimento, em busca de vida saudável, vem, porque se você tem um porquê, eu quero estar mais longe, eu quero ter mais vida, eu quero estar junto com meus filhos, com os meus netos, eu quero ainda viajar, tem muito gás para queimar, muita lenha para queimar ainda, né? Então, se você tem um porquê, vem comigo que eu te ensino o como fazer, como você consegue superar, diminuir as dores, diminuir medicação. Então, fica o convite e que aí você esteja aberta a uma visão diferente, vamos falar assim, do que é o exercício físico, que ele pode ser prazeroso. E vem junto comigo que eu vou te explicar por que dói, né? O que dá para comer, o que dá para a gente melhorar aí nessa rotina maluca de cuidar de neto, às vezes cuidar de casa, família, filho. É possível, só precisa organizar e precisa entender. Então fica o convite a todas. Esporte é vida, exercício, movimento é vida. Uma pessoa sem movimento, a gente imagina uma pessoa ali acamada, né? Então, não deixe de se movimentar, não deixe de se alimentar bem, de se hidratar e procurar sempre ajuda profissional para suas questões. Os profissionais, a gente estuda para isso, a gente busca estar atualizado para que a gente possa cada dia mais, eu, Lilian, né, através de grupos, qualidade de vida, saúde, né, e sempre em primeiro lugar, dedicando nossa vida sempre a Deus em primeiro lugar. Legal. Assim a gente encerra mais uma edição do Gente que Tem História, e hoje teve bastante história aqui para a gente ouvir, né? E com isso nós encerramos mais uma edição do Gente que Tem História e pedimos a todos os nossos espectadores não se esquecer de se inscrever no canal, caso ainda não estejam inscritos, de dar um like, de compartilhar e comentar. É sempre muito importante porque o YouTube gosta muito disso. E não esqueçam também das nossas outras redes sociais, que é o Facebook e o Instagram.
Muito obrigado.